mas eu não esqueci das tuas orações, de joelhos dobrados, com o rosto molhado, choravas por mim. Mãe, eu era pequeno quando a senhora pra mim assim falou: Deus abençoe o meu filho, pra que ele cresça no caminho do amor. Mãe, sou teu fruto do coração, amor. Sou teu sorriso, tu és meu abrigo na hora da dor. Mãe, sou teu fruto do coração, amor. Sou teu sorriso, tu és meu abrigo na hora da dor. Você não se lembra, mas eu não esqueci das tuas orações, de joelhos dobrados, com o rosto molhado, choravas por mim. Mãe, eu era pequeno quando a senhora pra mim assim falou: Deus abençoe o meu filho, pra que ele cresça no caminho do amor. Mãe, sou teu fruto do coração, amor. Sou teu sorriso, tu és meu abrigo na hora da dor. Mãe, sou teu fruto do coração, amor. Sou teu sorriso, tu és meu abrigo na hora da dor. Mãe, sou teu fruto do coração, amor. Sou teu sorriso, tu és meu abrigo na hora da dor. Mãe, sou teu fruto do coração, amor. Mãezinha, sou teu sorriso, tu és meu abrigo na hora da dor. Boa noite, meus queridos irmãos, todos os chamados que nos assistem agora pelas redes sociais. Domingo abençoado, domingo maravilhoso, domingo dedicado às mães, né? Hoje é domingo dedicado às mães. E eu queria aqui nesse momento fazer uma saudação toda especial a todas as mães da nossa cidade, né? E em especial a minha esposa, as minhas filhas, as minhas noras e todas as mamães da nossa cidade de Portel. Deus abençoe a todas vocês. Vocês têm sido nesses dias de pandemia uma grande bênção nas nossas vidas, na vida dos seus filhos, na vida dos seus esposos. Deus abençoe grandemente a vida de vocês. E hoje eu quero fazer uma pregação mais descontraída, sabe? Mas sem aquele engessamento de antes, porque realmente eu ainda não estou muito familiarizado com as redes sociais, né? Então eu quero fazer uma ministração hoje um pouco mais light, tirando aquele engessamento todo. E também eu gostaria de pedir, antes de nós entrarmos na nossa mensagem, pedir desculpa aí aos amados pelo meu cabelo grande, né, que está ficando grande aí por conta dessa situação.
não deu mais para a gente sair para fazer o corte, né? E a gente vai, não sei se quarta-feira como é que vai estar de tamanho, né? Esse tamanho aí já está me incomodando bastante, mas vamos que vamos, né? Então, um abraço a todos vocês que já estão aí sentadinhos na sua poltrona, na sua sala, na sua cadeira aí, com a família, com as mamães aí do lado. Então eu trago uma mensagem hoje com o tema Deus compreende. Deus compreende. Está baseado no livro de 1 Reis, capítulo 18, do versículo 30 ao 39. E a palavra de Deus diz assim: Então Elias disse a todo o povo: Aproximem-se de mim. O povo aproximou-se e Elias reparou o altar do Senhor que estava em ruínas. Depois apanhou 12 pedras, uma para cada tribo dos descendentes de Jacó, a quem a palavra do Senhor tinha sido dirigida, e Elias disse: Seu nome será Israel. Ali para aquele lugar, ele disse: Olha, seu nome será Israel. Com as pedras ele construiu um altar em honra do nome do Senhor e cavou ao redor do altar uma valeta com capacidade de 2 medidas de semente. Depois arrumou a lenha, cortou o novilho em pedacinhos e o pôs sobre a lenha. Então lhes disse para as pessoas ali, os seus servos: Encham de água 4 jarras grandes e derramem-na sobre o holocausto e sobre a lenha. Façam-no novamente, disse ele, e eles o fizeram. Façam-na pela terceira vez, ordenou Elias, e eles fizeram pela terceira vez. A água escorria do altar, chegando a encher a valeta. A hora do sacrifício, no momento do sacrifício, o profeta Elias colocou-se à frente e orou: Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje fique conhecido que tu és Deus em Israel e que sou o teu servo e que fiz todas essas coisas por ordem tua. Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, ó Senhor, és Deus e que fazes o coração deles voltar para ti. Então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras e o chão, e também secou totalmente a água na valeta. Quando o povo viu aquilo, todos caíram prostrados e gritaram: O Senhor é Deus! O Senhor é Deus! Glorificado seja o nome do Senhor. Que maravilha! Senhor nosso Deus e Pai, eu te louvo, Senhor amado, pelo privilégio de estar ministrando mais uma vez a Tua palavra, pedindo, Senhor, que o Espírito Santo vá ao coração daqueles que estão agora assistindo esta mensagem, Senhor. Quebre tudo aquilo que não é Teu, leva cativo aquilo que não é Teu da vida dos Teus filhos, e que nós possamos, Senhor amado, abrir o nosso coração, quebrantar o nosso coração e abrir a nossa mente nesta noite, Senhor, para que Tu venhas com uma porção maravilhosa sobre nós. Cremos que Deus falará conosco nesta noite, e assim sendo, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Bom, meus queridos, como eu falei, nós vamos estar ministrando uma palavra bem light, bem simples, bem tranquila. Assim, né, no sentido de que aquela formalidade toda, né? Hoje nós temos visto que as pessoas estão mais em live, conversando, se conectando ali com as pessoas. E no caso aqui não é live porque nós estamos ministrando essa palavra de outra forma, né? Mas da mesma forma eu estou querendo ver se a gente fica um pouco menos nervoso, né? E pode fazer uma palavra bem acessível aos amados. Então, querido, em relação a esse texto que nós lemos agora, baseado nele, nós vamos estar ministrando essa palavra nesta noite. E eu começo dizendo, não foi essa
essa situação aqui, essa oração, essa busca de Elias, eu digo para você nesta noite que não foi uma oração muito longa, né? Foi uma coisa rápida. Mas Deus ouviu a oração de Elias e fez descer fogo do céu, queridos. E esta não foi a última resposta de Deus a orações poderosas, porque essa foi uma oração poderosa, né? E não foi a única vez. No versículo 42, Elias vai novamente ao topo do Monte Carmelo. E desta vez ele se inclina rosto em terra e ora silenciosamente pedindo chuva, porque Israel estava sofrendo de uma seca de 3 anos, ou seja, nós já estamos aqui já quase no final do livro dele, né? Aqui no capítulo, já no versículo 42, a gente vê, né, que Elias, em uma outra oportunidade, né, ele pede a Deus, agora de uma forma silenciosa, rosto em terra, ali ele pede a Deus que mande chuva, porque a nação de Israel estava sofrendo de uma seca já há 3 anos nessa seca. Então imagina, nós aqui quando, apesar de ser uma região muito quente, né? Mas mesmo assim, quando nós passamos um mês, 2 meses sem chuva, a gente já passa por muita dificuldade. Agora imagina lá, aquele povo lá passando, já estando há 3 anos sem chuva, né? Então dessa vez a resposta à sua oração não veio de imediato, como aconteceu lá nesse texto que nós acabamos de ler, né? A resposta a esta segunda oração não veio de imediato. Elias teve que esperar, Elias teve que persistir em oração. Então, queridos, eu digo para você que este é o segredo da oração: esperar e persistir, sabe? Não orar pensando que logo, mesmo que venha, pode vir logo a tua resposta, mas pode que não venha, possa que não venha, e você precisa perseverar em oração, né? Este é o segredo da oração: esperar e persistir. Nós estamos aqui em casa, meus amados, hoje completando 51 dias, e são 51 dias de oração, 3 vezes ao dia, pedindo a Deus que leve embora esse vírus e salve o nosso planeta, né? E nós não vamos desistir, enquanto nós não vemos a nossa bênção chegar, nós não vamos desistir. Então o profeta ora 7 vezes antes de ver o primeiro sinal de que a sua oração por chuva foi ouvida. Pode ser apenas uma pequena nuvem com o tamanho da mão de um homem se erguendo ali acima do mar, mas é o suficiente. A gente já está vendo que a mão de Deus já está aparecendo sobre esta pandemia, e vai ser o suficiente para ele levar até o final essa pandemia do nosso meio, do nosso planeta, eu creio, em nome de Jesus. Então Elias sabe que a sua oração tinha sido atendida, quando ele vê ali as coisas começarem a acontecer, começar a escurecer um pouquinho, uma nuvenzinha ali do tamanho da mão do homem, ele sabe que a sua oração estava sendo atendida. Dentro de minutos os céus parecem se abrir e acontece uma forte chuva. Elias sabia o poder da oração, querido. Nós, como crentes, como servos de Deus, precisamos saber o poder que tem a oração. Elias sabia como pedir, Elias sabia como persistir, porque a oração é assim, muitas vezes ela não vem de imediato, é preciso persistir. Elias sabia como esperar. Talvez você também já tenha tido momentos em que se identificou com Elias, ocasiões em que orou por algo, ou por alguém, alguma coisa, ou por alguém, e viu a resposta de Deus de forma poderosa, de forma maravilhosa. Mas talvez você que me assiste agora, nesse momento, seja alguém que já orou muito, e por muito tempo, e parece que nada acontece, né? A pessoa por quem você ora não melhora em sua saúde. Você está orando aí muito tempo por alguém doente, parece que não melhora, né? O seu cônjuge parece que não muda naquilo que você percebe de errado nele, parece que não muda e você continua orando.
Seu filho parece que vai de mal a pior, a porta de emprego que não abre, não é verdade? Esse medo de que está te estressando tanto, né, nesses tempos, a ponto da depressão parece se aproximar, aí você começa a se preocupar, Deus parece que não está ouvindo a tua oração, e você está se estressando, e tá, sabe, já está se aproximando ali a depressão. Enfim, queridos, ouça o que eu vou te dizer nesta noite. Nem todos nós conseguiremos nos identificar com Elias, um homem poderoso em oração, mas o mesmo milagre que ocorreu no Monte Carmelo, ali, onde desceu fogo do céu e consumiu todo aquele holocausto, para provar que havia um Deus naquele lugar e que há um Deus aqui em Portel, do Brasil e em todo o mundo, eu creio que da mesma forma, aquele milagre que aconteceu lá está disponível hoje, porque Deus olha só, Deus é ontem, hoje e Deus será eternamente, meu amado. Deus será eternamente. Eu dividi essa palavra em algumas partes, parece que 4 partes. A primeira parte que eu quero conversar com você é o seguinte: o embate da depressão. É preciso que a gente preste atenção nisso. Esse item é muito importante, querido, porque há um embate entre o que nós estamos ali sofrendo e a depressão. Então vamos lá. Elias estava completamente esgotado física e emocionalmente depois da experiência do Monte Carmelo. Então me preocupa muito, sabe, este momento em que as pessoas estão muito estressadas, muito esgotadas física e emocionalmente. É perigoso. É por isso que eu digo sempre, vamos tirar um pouco a nossa visão dessa televisão aí que só traz morte, que só mostra morte, que só mostra cova, que só mostra caixão e que não mostra que nós estamos com quase 25 mil pessoas curadas. Então vamos tirar o nosso, sabe, porque a gente pode sim ficar muito esgotado fisicamente, emocionalmente. Elias estava assim completamente esgotado. Ele já tinha caído num sono profundo quando o mensageiro da rainha Jezabel o encontrou. E o mensageiro, ao despertar o profeta de forma rude, com uma ameaça de morte por parte da rainha, né? Ele não chegou lá dizendo aí, profeta. Não, ele chegou logo dizendo, ei, profeta, te acorda que a rainha mandou te um recado aqui, que teus dias estão contados. Então a pessoa já está esgotada, já está, né, nesse momento de estressada, emocionalmente esgotado. Chega alguém, mensageiro do diabo, para trazer uma mensagem dessa, não é fácil. E isso serviu de gatilho para Elias, queridos. O gatilho para uma súbita descida para uma depressão profunda. Às vezes, uma depressão ataca rapidamente, após um acontecimento estressante, né? Após um esgotamento emocional ou fisicamente. Geralmente acontece, a depressão sempre tem, né, alguma coisa por trás. Um acontecimento estressante, o esgotamento emocional ou físico, né? Em outras ocasiões, a gente nem percebe o que está acontecendo e o que está por acontecer, a gente nem percebe. Mas passadas algumas semanas, passados alguns meses ou até mesmo anos de uma aparente fase de cura espiritual, a depressão consegue de forma silenciosa se apoderar de nós. Tem pessoas que não vão sentir o impacto logo numa semana, ou no mês, ou até em anos. Eu conheço gente que a ficha só foi cair a respeito daquele problema, daquele trauma, daquela coisa, depois de um ano, depois de 6 meses. E aí ela entra em depressão. Só reconhecemos a depressão quando ela aperta o cerco, queridos. Vejamos como Elias, este grande homem de Deus, reage. Em 1 Reis, capítulo 19, percebemos que Elias começou a fugir. O primeiro passo, quando a depressão começa a querer se instalar, é sempre a inevitável fuga. Então você que está me assistindo agora, conhece alguém assim, ou esteja acontecendo com você, peça socorro, corra para os pés do Senhor.
Porque o primeiro passo, quando a depressão começa a querer se instalar, é sempre a fuga, sempre a inevitável fuga. Às vezes nós corremos até a geladeira, né, e tentamos comer o nosso peso todo rumo à felicidade, porque aquilo vai nos deixar feliz. A gente chega lá na geladeira e come o nosso peso inteiro. Às vezes acontece também da gente tentar adormecer a nossa exaustão emocional, né? A gente está emocionalmente exausto, mas a gente costuma, sabe o que? Adormecer isso. Às vezes nós procuramos uma nova relação, um novo relacionamento, né? Aquelas pessoas que são, né, casadas, querem deixar o seu cônjuge para procurar outro relacionamento, o namorado a mesma coisa e tal, ou um novo emprego, ou um local novo para morar, né? Nessa jornada de fuga, a gente sempre procura essas coisas. As pessoas que estão nesse momento, né, desse tipo de situação, elas procuram esse tipo de situação. Outras vezes nos enterramos em mais trabalho, né? Sempre procurando deixar aquilo de lado, não procurar a tempo uma solução para aquilo. E aí a gente encerra em trabalhos e mais prazos, reuniões, né? Para quê? Para a gente fugir daquilo que às vezes nós nem conseguimos nomear o que é. E o que está sugando a nossa alegria, e o que está sugando a nossa esperança, a gente nem sabe. Então Elias, o que é que ele faz? Ele foge, ele corre. A Bíblia diz que ele corre muito e com muita força. Ele corre 90 milhas, ou seja, 90 milhas é 150 quilômetros, até Berseba. Ele corre 150 quilômetros até Berseba, e depois mais um dia de viagem até o deserto, queridos, tudo fugindo. Mas finalmente, igual como acontece com a gente, Elias chegou a um ponto em que já não conseguia mais fugir. Elias chega ao seu ponto de ruptura, e aí o que é que ele faz? Senta debaixo de uma árvore. Agora a culpa vem de forma esmagadora em cima dele. Elias percebe que a sua falta de confiança em Deus boicotou a grande oportunidade de reforma de Israel. Deus tinha um projeto muito forte para ele, no sentido de reformar Israel. Elias percebe que desapontou aqueles que precisavam dele. Então eu digo para você que está me assistindo agora, que tem muita gente que precisa de você. Seja um filho, seja um esposo, seja uma esposa, seja um avô, seja quem for, tem muita gente que precisa de você. Eu sei que a situação não está fácil. Por exemplo, eu volto a insistir, nós estamos há 51 dias aqui. Já tive momentos de altos e baixos, mas o que eu fiz? Eu digo, tem muita gente, né, que eu preciso não desapontar muita gente, principalmente os amados, as minhas ovelhas, a nossa igreja, os meus filhos, aqueles que nós amamos, né? Desapontar minha esposa, não. Então, e agora? O que acontece? Agora Elias está impotente para fazer o que quer que seja. Ou seja, quando você entra num problema de depressão profunda, o que quer que tenha que ser feito, você não faz mais, porque você não dá conta. Deus tinha uma grande obra para ser feita através de Elias, mas esse projeto de Deus, por enquanto, estava prejudicado. Pela depressão do profeta, estava prejudicado. Elias, que através de sua oração fez cair fogo do céu, agora tudo é demais para Elias. Agora tudo é demais. Elias diz, já chega. O grande guerreiro de oração estava ali, abatido. Mas lá no fundo, lá naquela situação difícil, ele ora novamente. E desta vez é uma oração muito diferente. Pena que agora ele entra numa situação tão grave. Preste atenção. Do primeiro momento lá, quando nós iniciamos com aquela palavra, a oração dele, pedindo que Deus mandasse fogo ali, para mostrar que havia um Deus naquele lugar. Agora aqui, em 1 Reis, capítulo 19, versículo 4, as coisas mudam, queridos. A oração diz, ele diz assim,
Seguiu pelo deserto durante um dia inteiro, até que finalmente se sentou debaixo de uma árvore e ali sentiu vontade de morrer. Dirigiu-se a Deus em oração e disse assim: basta, Senhor, tira minha vida, pois não valho mais do que os meus antepassados. Então, queridos, Elias, o nosso grande guerreiro de oração, agora pede para morrer. Olha aí, querido, olha o que faz a depressão. O remorso é tanto em relação ao seu fracasso que Elias está pronto para desistir, queridos. E eu pergunto para você, meu amado, minha amada, que está agora me assistindo: alguém consegue se identificar com Elias? Você que está aí, você consegue se identificar com Elias? Alguém consegue se identificar com a oração de desespero de Elias? Você é alguém que já teve vontade de desistir? Seja espiritualmente ou fisicamente, você é alguém assim? Você já fez uma asneira tão grande a ponto de querer desistir de tudo? Você já sentiu tão cansado, tão encurralado e sem opções que não queria mais continuar? Será que eu estou ministrando para alguém assim hoje, nesta noite? Certa vez, eu estava assistindo no canal fechado o programa chamado Peso Mortal. Ali a gente vê pessoas com diversos pensamentos a respeito de suas vidas. Por estarem tão acima do peso, uns chegam a pesar 400 quilos. Uns pensam em se recuperar: eu vou batalhar, o professor está ali, o professor de física está ali botando quente com ele, diz: não, eu vou me recuperar, eu vou cuidar dos meus filhos, eu tenho filhos para cuidar. Já outros pensam em desistir porque acham que não conseguem mais voltar o que eram antes. Pensam mais na dificuldade que vão enfrentar do que na solução e na coisa boa que vai acontecer quando ele se recuperar. Muita gente boa, com dons e talentos maravilhosos, estão desistindo. Outros já desistiram da vida porque estão como o profeta Elias, cansados, sobrecarregados, estressados. Muitos gigantes espirituais, grandes guerreiros de oração, também se sentem assim muitas vezes, queridos. Ainda assim, há boas notícias. Mesmo que esteja acontecendo algo com você desse tamanho, dessa magnitude, eu quero te dizer que ainda há boas notícias, sim. Deus sabia exatamente como lidar com Elias, e Deus sabe exatamente como lidar com você. Se você está passando por esse momento, Deus sabe como lidar com você, aleluia. A segunda parte que eu dividi esta palavra, eu quero dizer para você nessa segunda parte que Deus compreende. Apesar da forma como o profeta se sentiu, Deus não rejeitou o profeta. Deus não o condenou. Ele envia um anjo para mostrar a Elias a sua empatia, para mostrar a Elias o quanto ele o amava. No verso 7, o mensageiro afirma gentilmente que tens um caminho demasiado longo para percorrer, Elias. Deus, ele não concorda, sabe, com o que está acontecendo com Elias, não. Ele não concorda com o que está acontecendo com você, querido. Você tem um caminho demasiado longo para percorrer ainda. Isso é só o começo da sua vida, da sua coisa. Tem muita coisa, querido, pela frente. Deus não condena o seu profeta. E Ele também não nos condena. Se estiver acontecendo algo assim com você, Deus não condena você. Ele compreende aquilo que nós estamos enfrentando. Ele sabe das nossas guerras. E Ele tem lutado as nossas guerras, queridos. Ele sabe o que nos trouxe até esse ponto de estresse, até esse ponto de depressão. Creia no que eu vou te dizer agora, querido. Presta atenção. Quando nós estamos no nosso ponto mais baixo, Deus está mais perto de nós. Creia nisso.
quando nós estamos no nosso ponto mais baixo, Deus está mais perto de nós. Deus também, Ele faz mais do que apenas sentir empatia. Ele oferece ajuda prática a curto prazo. No caso de Elias, é o mensageiro celeste. Agora muda, não é mais aquele mensageiro do diabo, aquele mensageiro de Jezabel. Agora é o mensageiro de Deus, é o mensageiro celeste que vem preparar o profeta e traz um pão cozido na pedra quente e um cantil com água. Deus também providenciará ajuda para mim e para você, amados. Como eu falei, estamos há 51 dias aqui nesse confinamento. E quem é que tem nos sustentado aqui? Eu estou falando espiritualmente. Quem é que tem nos sustentado aqui? Quem tem nos dado consolo aqui? Quem tem cuidado das nossas emoções aqui? Deus. Unicamente Deus. Porque Ele é o nosso socorro bem presente nas tribulações, aleluia. Nesses dias de quarentena, vem à nossa mente muitos pensamentos. Um dia desses, eu me peguei pensando assim, na Segunda Guerra Mundial, Hitler queria exterminar os judeus da face da terra, não conseguiu. Esse vírus Covid-19 parece que quer exterminar os velhinhos. Ele não vai conseguir, porque maior é o Deus que nós servimos do que o diabo que está no mundo. E nós, com mais de 60 anos, não seremos exterminados, porque Deus ainda vai nos usar muito. Quem crê, diga amém. Diga amém. Se você crê, diga amém. Nesses dias de confinamento, a ajuda pode vir, sabe, de um conselheiro seu, de um discipulador, discipuladora, que pega o telefone e passa uma mensagem para você. Pode vir também de um amigo, pode vir de um familiar. É muito importante um amigo, um familiar, saber que a sua ligação, o seu WhatsApp, a sua mensagem, ela vai fazer um efeito tremendo na vida do seu amigo, do seu familiar, do seu discípulo. Então você, querido, que está agora me assistindo, e aqui eu falo com os amados da nossa amada igreja, cuida do teu discípulo, usa o que Deus está te dando tempo suficiente para você fazer um discipulado via internet, via WhatsApp. Então, nesses dias de confinamento, ajuda pode vir de todos os lados, pode vir de alguém cujas as palavras e ações demonstram que Deus se preocupa conosco. É bom a gente ouvir pessoas assim, e não pessoas que nos jogam para baixo, que ficam falando o tempo todo, sabe, de morte, repetindo morte o tempo todo. Deus também providencia descanso para nós. Ele sabe que a fuga deixou Elias cansado. Ele sabe que todos nós estamos cansados. Deus também sabe que, mais do que o cansaço físico, o seu profeta está carregando uma tremenda carga de culpa por ter matado todos aqueles profetas de Baal, mesmo sabendo que eram homens do diabo, e que Deus havia mostrado o sinal ali, naquele monte, quando desceu o fogo do céu. Mesmo assim, ele se sente culpado. Deus zera tudo e oferece descanso para Elias. E Elias consegue finalmente descansar e se sentir revigorado. Preste atenção, querido. Quando a gente aceita de verdade que Deus nos perdoou e que não temos de arrastar esse fardo pesado de culpa, a gente consegue encontrar descanso, esse descanso tão regenerador, esse descanso tão precioso. E eu pergunto para você, querido, você já prestou atenção como é bom e restaurador uma noite de sono bem dormida? É claro que você já passou por isso, você já teve. Eu creio que hoje, nesta noite, você terá também uma noite de sono reparador, restaurador, uma noite onde você vai dormir
tranquilo. Se você recebe, diga amém. Aleluia. E a terceira parte que eu dividi essa mensagem é a respeito da recuperação que leva tempo. A recuperação que leva tempo. Mesmo depois da comida que o anjo trouxe, Elias não volta instantaneamente ao normal. Deus nos lembra que somos pó, querido. Lá no Salmo 103, versículo 14 diz: pois Ele sabe do que nós somos formados. Lembre-se de que somos pó. Deus, Ele não apressa a recuperação de Elias. A recuperação tem o seu tempo, querido. Toda recuperação tem o seu tempo. Seja na saúde, seja recuperação financeira, seja a recuperação ali no colégio, em toda recuperação tem o seu tempo. Nós precisamos de tempo com a sua palavra. Nós precisamos de tempo para falar com Deus, mesmo que a gente não sinta mudanças imediatas para melhor, mas é necessário que a gente, fale com Deus. E eu pergunto para você, o que você está fazendo nesses dias? O que você está, em que você está gastando o seu tempo? Esse tempo tão precioso, querido. Sabe, querido, eu acho que Deus preparou esse momento para nós, não estou falando de pandemia, essas coisas todas, estou falando do tempo. Eu acho que Deus preparou esse tempo para que a gente pudesse parar um pouco. Estava uma velocidade muito grande, ninguém parava mais. As pessoas estavam debaixo do mesmo teto, mas não se viam, não se falavam. Às vezes casa pequenina, mas o telefone não sai da mão, as redes sociais não saem da mente. E Deus, eu acho que preparou esse tempo para que a gente pudesse não só nos encontrarmos, famílias, aqueles que estão confinados, aqueles que estão na quarentena, como para se encontrar mais ainda com Ele, para ter mais intimidade com Ele, orar mais. Eu tenho dito para você e para a pastora Euridice aqui, que esse tempo tem feito uma diferença muito grande, coisa que eu não fazia, e não vai se escandalizar por ser pastor, coisa que eu não fazia, estou fazendo agora, e prometi para ela e para Deus que nós não vamos mudar o nosso ritmo. A hora que essa pandemia acabar, nós não vamos mudar o nosso ritmo de oração e de busca, de entendimento do que está acontecendo. Porque agora, nesse momento, deu para Deus abrir a minha mente e meu coração para ver que Jesus está às portas, que Jesus vai voltar e que Jesus não mente. Tudo que Jesus prometeu, Ele cumpriu. E Ele prometeu que vai voltar, Ele vai voltar sim. E a volta dele está muito mais próxima do que eu pensava antes. Então, o que você está fazendo nesses dias, queridos? Em que você está gastando o seu tempo? Quem sabe Deus não esteja querendo mais intimidade com você e você fica perdendo tempo com outras coisas. Deus compreende que a vida neste mundo pecaminoso pode causar depressão, Ele entende isso. Ele compreende o nosso impulso de fugir da dor, mas Ele deseja redirecionar a nossa fuga, querido. Essa fuga que nós estamos fazendo, Ele quer redirecionar isso. Foi assim que Ele fez com o profeta, com Elias. Em vez de fugirmos na direção de coisas destrutivas, de coisas supérfluas, Deus, Ele deseja que você e eu, que a gente fuja na direção dEle, querido. E aí, sua presença, a presença dEle, vai nos ensinar a ouvir o seu leve murmúrio. 1 Reis, capítulo 19, versículo 12, fala leve murmúrio. E a quarta parte desta mensagem, eu falo sobre o resto da história. Vamos, já quase encerrando, falar do resto dessa história. Voltemos a Elias. Elias ainda está debaixo da árvore. Está lá, debaixo da árvore. No verso 6, percebemos que Elias come a comida do anjo e depois adormece. Depois dorme. Quanto tempo ele dormiu, não sabemos.
Depois o anjo vem, o acorda e lhe serve outra refeição. Desta vez, algo especial acontece. Está nos versos 7 e 8 que diz: o anjo do Senhor tocou-lhe outra vez e disse: levanta-te e come, porque tens um caminho demasiado longo a percorrer. O versículo 8 diz: Elias levantou-se, comeu e bebeu. A comida deu-lhe forças para caminhar 40 dias e 40 noites, até chegar ao Monte Horebe, o monte de Deus. Aleluia. Então, queridos, Elias não tinha energia para se erguer sozinho e fazer a viagem para se encontrar com Deus. Ele não tinha força, ele não tinha energia para fazer isso só. Eram 40 dias e 40 noites de caminhada. Mas no momento certo, Deus providenciou a energia para esse encontro crucial. Era um encontro crucial que Deus queria ter com Elias. Quando Elias chegou ao local do encontro, ainda teve que esperar pacientemente e reaprender o que significa a oração. Parar de querer ficar orando pedindo morte. Senhor, já chega. Deus queria fazer com que ele reaprendesse, por isso ele teve que esperar um pouco mais. Reaprender o que significa a oração realmente. Nós precisamos disso, querido. Nós precisamos aprender o significado real da oração. Na hora que você realmente aprender isso, que for para os pés do Senhor, saiba de uma coisa, meu amado. Deus ele vai mover céus e terra para atender o teu pedido. Porque Ele sabe a sinceridade do teu coração. Nós temos orado aqui pelos pastores, nós temos orado por vocês, nós temos orado tão fortemente, Deus está fazendo a obra, e muitas vezes até imediato. Deus nem sempre se manifesta nos grandes acontecimentos, queridos. Ele nem sempre oferece respostas espetaculares para nossas orações. Não vai haver sempre um clarão brilhante e fogo descendo do céu. Tenha consciência disso. À medida que Elias esperava, o verso 11 já diz: um vento forte e violento fendeu, ou seja, rachou os montes e quebrou as rochas, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um tremor de terra, mas o Senhor não estava no tremor de terra. Depois do tremor de terra houve um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. Que maravilha! Depois do fogo ouviu-se um murmúrio de uma leve brisa. Era ali que o Senhor estava. Eis, é isso que todos nós, os guerreiros de oração, devem aprender: a sintonizar os seus ouvidos para ouvir aquela voz mansa e suave. É isso que Deus quer que você aprenda nesta noite, a sintonizar o teu ouvido, porque Ele está falando, Ele está batendo a porta. Você precisa ter sensibilidade para ouvir o toque do Senhor, para ouvir o murmúrio leve do Senhor. Aleluia, glórias a Deus, aleluia. Quando Elias estava debaixo da árvore, desejando a morte, ele acreditava que os seus melhores dias tinham chegado ao fim. Que tristeza! Mas Deus viu as coisas de modo diferente. Deus, ele pensou uma coisa e Deus já tinha outras coisas, outros planos. Deus sabia que os melhores dias estavam por vir para Elias. Ainda estavam por vir os melhores dias para Elias. Deus, ele sabia disso. Então, meu querido, preste bem atenção, guarde o que eu vou te falar agora. Melhores dias ainda estão por vir após essa pandemia, querido. Repito, melhores dias ainda estão por vir após essa pandemia. Use esse tempo para se preparar para grandes coisas. Será que Deus poderá contar com você, querido? Ainda havia reis
para serem ungidos. O profeta Elias, ele precisava de um sucessor para ser escolhido. Deus já sabia de Eliseu. Deus já estava preparando Eliseu, o sucessor que se tornaria tão próximo de Elias, igual a um filho. Deus sabia que pela fé Elias pediria novamente que descesse fogo do céu. Deus sabia disso. Que novamente aquele profeta desanimado, triste, abatido, estressado, cansado, esgotado, deprimido, Deus sabia que ele voltaria a ser o grande homem de Deus, o grande homem da oração, e que voltaria a pedir fogo novamente do céu. Para Elias, não haveria, para Elias, preste bem atenção, para Elias não haveria uma morte desesperadora debaixo de uma árvore, não, mas sim uma viagem numa carruagem de fogo até o céu e sem passar pela morte física, aleluia. Era isso que Deus queria para ele, e foi assim que aconteceu. Elias foi levado aos céus numa carruagem de fogo, num redemoinho. Quem sabe Deus está falando comigo e com você de que não passaremos pela morte física, seremos arrebatados antes, porque a Bíblia diz que nem todos morreremos, queridos. Haverá sim muitos que não vão passar pela morte física. Eis que lhes digo o mistério: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados no momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 51 e 52, aleluia. Essa palavra, querido, essa palavra que Paulo traz hoje, na sua primeira epístola aos Coríntios, capítulo 15, versículos 51 e 52, essa palavra confirma que muitos não passarão pela morte física. É em tempos de maior fraqueza que Satanás assalta a nossa alma com as mais ferozes tentações. Foi assim que ele pensou prevalecer sobre Jesus. Quem lembra ali do deserto, aquele momento ali, Jesus, ele pensava que Jesus estava enfraquecido, 40 dias e 40 noites em jejum, e ele pensou em prevalecer sobre Jesus, mas pensou errado, se deu mal. Mas só que isso ele se deu mal com Jesus, mas ele está levando vantagem com outros, usando essa mesma estratégia, ou seja, a fraqueza. Ele tem conseguido muitas vitórias sobre o homem, amado. Quando somos envolvidos pela dúvida, aturdidos pelas circunstâncias e afligidos pela angústia, Satanás ele procura abalar a nossa confiança em Deus. A primeira coisa que ele faz é querer abalar a nossa confiança em Deus. Quando a gente está, em dúvida, atordoado pelas circunstâncias, afligido pela angústia, ele vem tentar nos abalar a nossa confiança com Deus. Aí sabe o que acontece? Ele faz desfilar diante de nós os nossos erros, os nossos pecados. E ele tenta fazer a gente desconfiar de Deus, querido. Ele tenta fazer a gente pôr em dúvida o nosso amor, aliás, o amor de Deus por nós. Ele tenta colocar isso em dúvida, de que Deus nos ama. Será que Ele nos ama mesmo? Satanás espera desencorajar a alma e quebrar a nossa firmeza com Deus. O desânimo, preste atenção, o desânimo ele pode abalar a fé mais heróica. Aquela fé mais heróica, o desânimo pode abalar. E mais, o desânimo ele pode enfraquecer
a mais firme vontade nossa. Sabe aquela vontade firme, mas o desânimo ele vem e enfraquece a tua vontade. Mas Deus compreende, amado, e ainda se compadece de nós e nos ama. Ele lê os motivos e os propósitos do nosso coração. Esperar pacientemente. Confiar quando tudo parece escuro. Eis aí a lição que nós, líderes na obra de Deus, precisamos aprender. Confiar quando tudo parece escuro. Esperar pacientemente. O céu não lhes faltará no dia da adversidade. Creia, meu irmão, creia, minha irmã. O céu não vai te faltar no dia da adversidade. Onde estão vocês hoje? Onde é que estão vocês? Em que posição estão vocês em relação a Elias? Se são Elias do Monte Carmelo, a pedir que desça fogo do céu, louvado seja Deus pela tua vida. Mas, se são o Elias em fuga, ou fazendo coisas que não vão resolver nada, se são o Elias de debaixo da árvore, se sentindo um fracassado, eu declaro profeticamente, no poder do nome de Jesus, que existe esperança para você. Deus vê as coisas de forma diferente, querido. Deus compreende. Deus deseja nos libertar da culpa. E Ele não vai deixar de dar energia para a gente, sabe? Aquela energia que a gente precisa para se encontrar com Ele depois dessa pandemia. Ele não vai nos negar isso, amado. Ouça o que eu vou te dizer agora. Os nossos melhores dias ainda estão por vir. Creia nisso. Os nossos melhores dias ainda estão por vir. Aleluia. Nós precisamos ouvir e seguir aquela voz mansa e suave do Senhor. Deus compreende. E Ele está pronto para nos abençoar hoje. E eu pergunto, vocês estão prontos para receber as bênçãos de Deus? Hein, querido? Você está pronto para receber as bênçãos que Deus tem para você? Estou terminando essa palavra nesse domingo tão abençoado. Domingo de Dia das Mães, domingo dedicado às nossas mamães. Então prepare-se para orar comigo. Eu quero orar com você nesse momento. Eu quero orar com você agora. Senhor nosso Deus, Pai querido e todo-poderoso, eu te louvo, meu Deus amado, e te agradeço, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós ao longo desses 51 dias aqui em casa. O que o Senhor tem feito por toda essa cidade de Portel. Apesar, Senhor querido, da desobediência, Senhor, de não ficar em casa, de muitos não se protegerem, mas nós somos gratos, Pai, porque Tu tens cuidado de nós, Tu tens cuidado do nosso estado, Tu tens cuidado do nosso Brasil, Tu tens cuidado deste mundão, Senhor. Cremos, Senhor amado, que o Senhor Jesus está às portas. Não vai demorar muito para Jesus voltar. E cremos, Senhor querido, que esses acontecimentos estão ali registrados em Mateus 24, apontam, ainda são o início das dores. Mas a igreja do Senhor Jesus, ela não vai estar aqui para passar por essa grande tribulação. Eu creio, Senhor amado, naquilo que diz a palavra, que nós seremos arrebatados antes desses dias. Tem muitas outras correntes que creem diferente, Senhor. Nós respeitamos, Deus querido. Mas eu creio no pré-tribulacionismo e creio que a igreja não estará aqui. Mas é preciso que nós possamos estar preparados 24 horas por dia, Senhor. Porque a igreja que Ele vem buscar é uma igreja santa, imaculada, sem ruga. Mas esse tempo, Senhor, que Tu está nos dando de isolamento, de quarentena, que sirva para nós, Senhor amado, nos arrependermos verdadeiramente daquilo que não Te agradou, que temos feito que não Te agradou. Irmos para os pés do Senhor e clamar pela salvação da nossa alma.
que cada um possa entender que a salvação é individual. Muitas vezes nós perdemos tempo pedindo salvação para outras pessoas, para os nossos parentes. A salvação é individual, nós temos que pedir que Deus possa ter liberdade, que o Espírito Santo possa ter liberdade de convencer os nossos parentes a eles virem declarar Jesus, Senhor e Salvador. Nós precisamos fazer como fazia Jó, que orava e clamava pelos seus filhos, porque não sabia o que eles faziam. Consagrava seus filhos todas as noites. Mas nós não podemos, Senhor, orar para que o Senhor venha salvar A, B ou C. É nós que temos que buscar. Então, Senhor, querido e todo-poderoso, começa uma semana também que eu venho falando muito. Uma semana atrás da outra eu venho dizendo que é decisiva. Então, essa semana que inicia agora, nesta noite de domingo, eu quero dizer, Senhor, que nós vamos continuar aqui firmes, orando, crendo que o Senhor está no comando de todas as coisas, que o Senhor é maior que tudo, que o Senhor é o dono de tudo, que o Senhor fez tudo com suas mãos e que não há nada maior que o nosso Deus. E quando Deus age, ninguém impede o agir de Deus, e Deus vai levar esta pandemia cativa para longe desse planeta em nome de Jesus Cristo. Oramos pelas famílias enlutadas ao redor deste mundo inteiro. Oramos, Senhor, pela nossa amada igreja, pelos nossos amados da igreja, por todos os amados desta cidade indistintamente. Oramos pelos aqueles amados que estão à frente do trabalho, do Zomar, Camila, tantos outros ali, médicos, enfermeiros, psicólogos, tanto essa equipe toda da saúde do nosso município. Que Deus proteja eles, que Deus livre, porque nós precisamos deles com saúde para cuidar desta cidade. As autoridades civis, eclesiásticas, e aqui nós, autoridades eclesiásticas, eu oro pelos pastores, pelo padre da nossa cidade, para que nós possamos, em oração, deixar de lado as divergências e orar para que Deus traga a cura para o nosso município, e que as autoridades possam ter autoridade para fazer com que as leis se cumpram no nosso município, mas que sejam também homens e mulheres que possam estar trabalhando na segurança, que sejam educados, que sejam, Senhor, eu acho que uma palavra branda, tenho certeza, a palavra de Deus diz que uma palavra branda acalma o furor. Então, quando essas pessoas forem falar com alguém para se manter na segurança, para ir para casa, que usem da educação e do amor, porque quando nós falamos com amor, ela traz mais resultado do que uma força física. Obrigado, Senhor, por esses dias que temos passado aqui. Obrigado mesmo, porque fez com que nós entendêssemos que Tu és tão maravilhoso, que Tu és tão bom, Senhor. Fica conosco, nós Te agradecemos, Deus, e contamos com livramentos nesta semana. É em nome de Jesus que nós oramos. Em nome de Jesus nós já agradecemos. Amém. Aleluia, glória a Deus. Estamos encerrando o nosso culto. Nós vamos estar ouvindo agora um louvor e logo após esse louvor nós vamos estar dando a nossa bênção final. Não quero interromper o Teu silêncio, ó Pai, mas é só orando que eu encontro paz. O vento da aflição quer apagar a chama da minha adoração. O mundo é um oceano, minha carne é um furacão, minha vida é um barquinho buscando direção. Descanso em minha alma e acalma a tempestade que agita o meu coração. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é Te adorando que venço o mar da aflição. Acalma o meu coração,
coração, acalma o meu coração. Só venço esse mundo se for em tua presença, acalma o meu coração. Ok, queridos, meu boa noite a todos. Não foi o Dia das Mães como nós queríamos, mas Deus sabe todas as coisas, como eu falei, tudo está no controle dele, no comando dele. As mamães sintam abraçadas, mesmo de longe, mesmo sendo aquele abraço físico, mas o melhor abraço de todos é aquele que vem do coração. Sintam-se abraçadas. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e as consolações do Espírito Santo estejam conosco. A gente se despede dizendo amém, amém e amém, queridos.